Diga amém na sua casa. Amém. Amém. Agora, crianças, chegou um momento muito importante. Todos os momentos são importantes, né? Mas o momento da palavra, ele é bem importante também, né? Queremos convidar a tia Taline, preste atenção e fica também orando, né? Para que o Senhor venha usar a sua serva aqui neste lugar. Tia Taline. Amém. Mais uma vez eu cumprimento a todas as crianças com a paz do Senhor. Amém. Desde já eu quero agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui mais uma vez. Agradeço também a coordenação do Ciclo de Oração Infantil por ter nos convidado. Aproveitando o momento, quero também mandar um beijo e um abraço bem apertado para todas as crianças do Coral Infantil Rosa de Saron, lá em Paulo Afonso. Então, um beijão da tia Taline para todas as crianças do Coral Infantil. Quero convidar a tia Letícia para nos ajudar a contar a historinha nessa tarde. Peço a vocês que fiquem bem quietinho, em silêncio. Tenho certeza que vocês já cantaram, já deram glória a Jesus, já pularam na presença do Senhor, mas agora está na hora da palavra. Então, preste bastante atenção para que vocês venham entender. Nós estamos aqui com a nossa Bíblia e aqui vai falar sobre algumas histórias que eu tenho certeza que vocês conhecem e vão amar. A leitura onde foi feita foi lá no livro de João, no capítulo 3 e o versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer, crianças, quando a Bíblia fala em perecer, é perecer no pecado. E eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Vocês sabem me dizer o que é pecado? Pecado é tudo que nos afasta de Deus. A gente peca por 3 formas. Peca por pensamento, peca por palavras, não é, tia Letícia? E peca por ações. Ou seja, se a gente só pensar, não disse para ninguém, mas só pensou, a gente peca. Se a gente fala algo que não devia falar, a gente também está pecando. E se a gente fazer algo que não agrada ao Senhor, também é uma forma de pecar. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, vai falar, nos primeiros capítulos, né? Capítulo 1, capítulo 2, vai falar sobre a criação do mundo, a criação do primeiro homem, da primeira mulher. E no capítulo 3, vai falar sobre o pecado da desobediência. Como vocês são crianças inteligentes, eu tenho certeza que vocês já conhecem essa história. A Bíblia fala que Deus havia dito para Adão e Eva: olha, vocês podem se alimentar de qualquer fruta que está nesse jardim, menos da árvore que está no meio. Só que em um determinado dia, uma serpente maldosa chegou no ouvido de Eva, falando para ela comer. Eva desobedeceu e comeu. E não satisfeita, ela ainda ofereceu para o seu esposo Adão. E aqui embaixo vocês podem ver que Deus, ele se entristeceu, castigou Adão e Eva e os expulsou do jardim. E aqui eles estão tristes, porque é isso que o pecado faz com a gente. O pecado deixa o nosso coração triste. Ainda no livro de Gênesis, dessa vez no capítulo 6 e o capítulo 7, vai falar sobre um homem chamado Noé, como vocês podem ver aqui. Noé, ele era um homem justo, um homem obediente, um homem temente ao Senhor, que andava certinho diante do Senhor. E ele ensinava os seus filhos a serem assim também. Só que as pessoas daquela localidade, que moravam ali perto de Noé, aquelas pessoas eram pessoas que tinham maldade no coração. Aquelas pessoas não tinham Deus no coração. Aquelas pessoas viviam fazendo coisas que eram maus aos olhos do Senhor. E Deus havia dito para Noé que iria mandar
um dilúvio. E se aquelas pessoas não se arrependessem dos seus pecados, aquelas pessoas certamente morreriam. E Noé construía a arca e pregava para aquelas pessoas se arrependerem. Mas eles ficavam: Noé, tu tá lelé da cuca. Onde é que vai chover tanto assim? Por que tu tá construindo essa arca tão grande? Tu não tá vendo que não vai chover? Aquelas pessoas riram de Noé. Mas a Bíblia conta que Deus realmente mandou um dilúvio. E aquelas pessoas desobedientes, aquelas pessoas rebeldes, elas também tiveram as suas consequências. Lá no livro de Josué, também conta outra história. Conta, no capítulo 6 e 7, vai falar da conquista de Jericó, onde a gente sabe que Josué, junto com o exército de Israel, rodeou a cidade de Jericó, marchando, e aquela muralha de Jericó caiu. Sendo que Deus, ele havia dado uma ordem: olha, vocês vão destruir a cidade de Jericó, mas o que estiver naquela cidade, vocês não podem pegar para vocês, porque tudo aquilo será condenado. Mas um homem chamado Acã, ele desejou aquelas coisas e pegou alguma daquelas coisas, levou para a sua tenda, cavou um buraco no chão e enterrou. E ele deixou lá escondido, pensando que ninguém ia saber. Ele pegou algo escondido, achou que ninguém ia descobrir. Mas ninguém se esconde dos olhos do Senhor. E o Senhor revelou a Josué que Acã estava em pecado, estava com um pecado escondido. E Acã, juntamente com a sua família, também foi castigado. Mas, crianças, no versículo onde nós lemos, fala que Deus, ele amou o mundo de uma forma tão grande, mas tão grande, que ele deu o seu único filho para morrer por mim e para morrer por você na cruz do Calvário, para nos perdoar dos nossos pecados. Nessas outras historinhas que nós contamos, nessas outras passagens, a gente pode observar que o pecado, ele não acabou lá no jardim depois que Adão e Eva pecou. O pecado foi só aumentando. No Antigo Testamento a gente vai ver que muita gente foi pecando e cada vez mais se afastando de Deus. E nisso, Deus, mesmo as pessoas pecando, Deus, ele sente um amor tão grande que decidiu enviar o seu único filho, Jesus, para morrer numa cruz por mim e por você, para que através de Jesus a gente possa morar no céu, que é um lugar de ouro. Imagine só a gente andando pelas ruas de ouro junto com Jesus. Mas para que isso aconteça, para que a gente venha morar no céu, é necessário a gente se arrepender dos nossos pecados e parar de praticar as coisas ruins. Eu quero aqui mostrar um exemplo para vocês, crianças, do que é que o pecado ele faz com a gente. Aqui esse copo está representando o nosso coração. Esse copo está representando o nosso coração. E aqui, como vocês podem ver, é o pecado. E a cada vez que a gente mente, que a gente desobedece aos nossos pais, que a gente canta o que não é para cantar, o nosso coração, segura mais, para que dê para ver o copo. O nosso coração, ele vai ficando cada vez, escuro. À medida que a gente vai pecando, o nosso coração vai escurecendo, pois o pecado, ele faz isso com a gente. O pecado, ele deixa o nosso coração escuro. O pecado, ele vai nos afastando de Deus. O pecado cada vez vai escondendo mais a nossa identidade de cristão. Porém, Jesus, quando ele morreu por nós, lá naquela cruz do Calvário, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, não foi em vão. Ele morreu naquela cruz do Calvário para deixar o nosso coração limpinho como era antes. Mas você pode dizer: mas tia, eu já pequei tanto, eu já fiz tanta coisa errada. Será que tem jeito para mim? Será que tem solução? Será que o meu coração pode ficar limpo novamente?
Eu lhe digo que sim, mas é só através de Jesus. Porque quando Jesus, ele entra no nosso coração, quando Jesus, ele entra no nosso coração, ele quer mudar a nossa vida por completo. E o nosso coração, crianças, ele pode ficar clarinho, pode ficar limpinho como era antes, mas é só através de Jesus. Então, que nós possamos entender que o pecado, ele deixa o nosso coração escuro, mas Jesus, ele deixa o nosso coração limpinho novamente. Desde já, eu quero apresentar para algumas crianças que ainda não conhecem a Jesus, o nosso plano da salvação. O nosso coração, como nós mostramos aqui, à medida que nós vamos pecando, o nosso coração, ele vai ficando assim, ó, escuro e com um semblante bem triste, porque o pecado, ele faz isso, ele traz um peso que só traz tristeza. Mas Jesus, quando ele morreu na cruz, o seu sangue foi derramado para purificar o nosso coração. O sangue de Jesus, quando entra em nosso coração, faz com que o nosso coração fique limpinho novamente. A gente às vezes pode pensar, mas como é que meu coração vai ficar limpinho? Mas a gente ensinou aqui que é através de Jesus, para que por meio dele nós tenhamos a esperança de um dia morar no céu. E o céu, como nós falamos aqui também, é um lugar muito bonito, onde as ruas são feitas de ouro e de cristal. Se você que está em casa e sentiu o desejo de aceitar Jesus como seu Salvador, não rejeite essa oportunidade. Aceite Jesus como seu Salvador, para que Ele venha transformar a sua vida. Daqui a pouco nós iremos orar, e se você sentiu esse desejo, dê um passo para Jesus, tome essa decisão, porque eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará através da sua vida. Amém, crianças? Deus abençoe. Amém. Gloriosa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Vamos guardá-la, crianças. Guardar a palavra do Senhor, esconder bem escondidinho e praticá-la. Não é isso? Que pena, crianças. Estamos encerrando aqui a nossa live. Isso mesmo, mais uma semana se passando, mais uma live aqui juntamente com vocês, mas a semana que vem, ó, não esquece, temos mais live na sexta-feira, ok? Queremos convidar nossas tias que aqui estão, venham cá, tias, vamos orar, agradecendo ao Senhor esta rica oportunidade. Agradecendo a Deus, né, porque foi Ele que nos proporcionou, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a nossa irmã Judite Alves, nosso pastor setorial aqui, pastor Cândido de Freitas, nossa irmã Sueli, que é a nossa coordenadora aqui setorial, também a nossa irmã Juvina, né, orientada pelos mesmos, é que aqui estamos fazendo a obra do Senhor. Então, feche os olhinhos. Também quero agradecer os irmãos que estão ali na live, não é isso? Porque também se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Que Deus recompense a cada um dos nossos irmãos, amém? Feche os seus olhinhos, vamos juntos orarmos, agradecendo ao Senhor. Maravilhoso Deus que está nos céus, te louvamos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. Abençoa cada criança que está no seu lar, juntamente com o seu papai, com a sua mamãe, Senhor. Continua com as tuas mãos estendidas. Abençoa todos que aqui esteve conosco, Senhor. Recompensa com bênçãos dos céus. É no teu santo nome que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos cantar juntinhos? Vamos lá? No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim.